Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus possa repousar sobre todos nós. Bem, meus amigos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, e darmos continuidade ao trabalho que nós temos feito de alertar as pessoas a respeito do que a Bíblia diz, com respeito a esse mundo que nós vivemos. Com respeito a esse mundo que nós vivemos. Querido Deus e eterno Pai, mais uma vez nós estamos aqui, Senhor, para poder dividir com as pessoas a Tua palavra. E o Senhor bem sabe, meu Pai, que todas as vezes que nós viemos aqui, nós não viemos aqui falar de algo do nosso eu, do nosso ego, do nosso achismo, para despertar as pessoas, para nos engrandecer. Porque nesse trabalho, o que nós queremos é que o Senhor seja glorificado por meio do arrependimento e conversão de pessoas que nos assistirem, ainda que sejam poucas, ó Deus. Mas eu peço ao Espírito Santo que mais uma vez nos dê a direção, tanto a nós que vamos abrir a nossa boca, como aqueles que vão ouvir estas mensagens. Que elas sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo e que elas possam largar a vida de pecado e se entregar a Ti de maneira que elas estejam prontas para, ó Deus, reinar contigo na eternidade. Porque esse é o Seu propósito. Pai amado e Pai querido, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, deixa eu ler com vocês uma mensagem que está aqui na Bíblia e que eu acho muito preocupante. Você pode pegar a sua Bíblia e abrir no livro de 2 Pedro, capítulo 3, da onde tem o título assim: A Vinda do Senhor e o seu significado. Nós temos aí colocado muitos materiais aí no nosso canal, falando sobre o pré-arrebatamento, o arrebatamento, a volta de Jesus, e com a Bíblia na mão e pedindo que as pessoas também tomem a sua Bíblia, para que elas possam conferir juntamente conosco o que a palavra de Deus, ela nos revela, ela nos apresenta sobre este evento que vai acontecer. Você crê na Bíblia? Você crê nessa palavra? Bem-aventurado és tu. Bem-aventurado és tu, porque aquele que ouve e pratica, não é tão somente ouvir, mas aquele que ouve e pratica, como diz Mateus 7,24, ele é semelhante ao homem que tem a casa edificada sobre a rocha. E pode vir um vento, pode vir a tempestade e dar contra aquela casa, que ela não vai desabar, porque ela está edificada sobre a rocha. Mas aquele que é um ouvinte, entendeu? Apenas um ouvinte, que ouve a palavra de Deus, mas ele não tem um compromisso com a prática da palavra de Deus, esse é como aquela pessoa que tem a vida edificada na areia. Vai vir o vento, a tempestade, e vai carregar essa casa embora. Vai levar. Por isso que nós vemos aí muitas pessoas frequentadoras de igreja que no meio da provação, no meio de uma tentação, no meio de uma tribulação, elas não conseguem resistir. Porque o momento em que é para elas colocar em prática aquela palavra que elas praticam, que elas não são meros ouvintes, mas que elas praticam, que é naquele momento que elas têm que praticar e resistir às provações, às tribulações, às tentações, elas são levadas. Por isso que existem muitas pessoas desviadas, caídas, muitos em cima de púlpitos aí, embora com a palavra de Deus na mão, pregando, entendeu?
como nos púlpitos aí, mas são pessoas que estão fora da doutrina de Deus, porque são meros ouvintes. Lembra que Jesus disse dos fariseus? Lembra que ele falou dos fariseus? Olha, ouvis tudo que eles falam, mas não praticam o que eles praticam. Porque os fariseus, eles falavam uma coisa e faziam outras. Eles falavam uma coisa e faziam outra, por isso que eram fariseus. E o que não tem faltado, meus irmãos, é fariseus hipócritas por aí por dentro de muitas igrejas, em cima de muitos púlpitos. Entende? E quando nós falamos isso, não falamos no sentido de ofender A, B, não falamos no sentido de dirigir ofensa, agredir ninguém, pelo contrário. O que nós queremos é que as pessoas se arrependam, que elas caiam em si e se arrependam, e elas venham se converter de fato e verdade, para que elas possam viver a eternidade com Cristo. Olha o que diz a Bíblia aqui. Vamos ler aqui a palavra de Deus, né? Diz aqui assim, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 7. Olha só vou ler um versículo. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo. Preste atenção. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, tem sido entesourado para fogo, estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Olha o que Pedro está falando aqui. Então, quando você pega a profecia lá de João, né, do Apocalipse, lá a partir do capítulo 20 de Apocalipse, que fala do juízo de Deus, que fala lá, você vê lá o juízo de Deus, os homens sendo julgados e condenados. E você pega lá, mais um pouquinho à frente, que fala sobre o novo céu e a nova terra. Pega lá para você ler. Vamos ler, né? Está aqui pertinho. Vamos ler o que diz aqui. Vamos ler. Aí diz aqui assim, ó. O juízo de Deus. O juízo de Deus. Aí fala lá. Vinha um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também mortos, os grandes, os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Olha só, pessoal, a preocupação, como é que nós que temos o conhecimento disso, e por isso nós não podemos nos calar, nós temos que alertar as pessoas. Veja como é preocupante a situação desse povo aí fora. Porque qual é a condição para que o meu nome venha estar escrito no livro da vida? Eu estava conversando lá em casa, ontem à noite, depois de haver orado, e eu falava o seguinte, que esse mundo que nós estamos vivendo, as pessoas estão pouco ligando para o que isso aqui diz. Elas vivem como se elas tivessem vida eterna. É badalação, é bebedice, é orgia, entendeu? Elas não se preocupam, é segunda a segunda as pessoas, entendeu? Elas não olham para o céu para entender que lá existe um Criador que formou tudo isso. Por isso que Pedro lá diz pela mesma palavra, porque um dia
Deus criou tudo isso. A terra era sem forma e vazia, como diz o início da Bíblia. E Deus fez tudo ter forma e nos fez a sua imagem e semelhança para que nós pudéssemos glorificá-lo, para que nós pudéssemos ter uma comunhão com Ele, uma comunhão com Deus. Olha o que essas palavras dizem, a seriedade que essa palavra diz. Aqui é caso de vida ou morte. Essa é uma palavra que é caso de vida ou morte. De vida se eu praticar, de vida se eu aceitar Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Morte se eu negligenciar isso. E é o que milhões e milhares de pessoas têm feito, negligenciar a palavra de Deus. Ora, ô pessoal, se elas têm negligenciado protocolos em vista de tantas mortes acontecendo por conta de um vírus que ninguém consegue encontrar vacina, são países, cientistas, corpos de cientistas, doutores, que já criaram o supersônico, países que criaram o supersônico, que criam cada tecnologia de ponta, eles não conseguem criar uma vacina para vencer um vírus, um inimigo invisível, Eles não conseguem aí. E as pessoas negligenciam isso, de maneira que é festinha para todo lado, aglomeração de pessoas, praias cheias, parques cheios, ninguém está esquentando a cabeça com nada, porque as pessoas, o que elas querem é satisfazer a vontade de Satanás. Pessoal, olha, o arrebatamento da igreja vem aí. Eu vou dar uma pausa aqui e vou vir logo na sequência, gravando o próximo vídeo, onde vai ser a parte 2 desse, tá bom? E nós concluindo, porque eu não gosto de esticar muito o vídeo, para não ficar aquele vídeo muito comprido, tá bom? Então nós voltamos no próximo vídeo, dando sequência a isso que nós estamos falando. Até daqui a pouco.